desenvolvimento de um produto com alta tecnologia, que alia qualidade e eficiência com a capacidade de auxiliar no tratamento das condições pós-operatórias, faz da R-Slim uma empresa com excelência no pós-operatório de cirurgia plástica. Os produtos R-Slim, usados diariamente com orientação do seu médico ou de um profissional especializado, atua de forma eficiente no pós-operatório. Os acessórios complementares foram desenvolvidos com base em estudos clínicos, na anatomia do corpo e na fisiologia da cicatrização. Nossas cintas são confeccionadas com malha plana, que é mais compacta e garante maior estabilidade, sendo indicada para tratar com eficiência as condições pós-operatórias da cirurgia plástica. Para obter esses benefícios, é importante que o produto esteja no tamanho correto para o seu corpo. As cavas das cintas e dos sutiãs são justas, para garantir compressão em toda a área operada. Porém, no início, podem causar desconforto, mas a sensação no tamanho correto deve ser de estabilidade. Depois de identificado o tamanho e modelo adequado, alguns cuidados especiais são necessários para melhor resultado e melhor durabilidade do produto. Olá, meu nome é Patrícia Rezende, eu sou fisioterapeuta e há mais de 15 anos eu me dedico a estudar as questões que envolvem o processo de reabilitação pós-operatória. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar, não existiam diretrizes com relação ao que usar, a forma correta de usar. E com o meu envolvimento na prática clínica, eu pude perceber que as compressões elas eram extremamente importantes no processo. É como usar um gesso errado. Se você tem uma fratura no pé e o gesso está errado, você vai ter uma cicatrização errada também. Então, às vezes, a cirurgia estava impecável e o paciente ia embora para casa, fazia uma sessão de fisioterapia bacana e ia embora para casa com a cinta dobrando, e, enfim. Então, a gente começou nessa época a buscar acessórios, mas não existiam acessórios. Comecei a comprar pedaços de EVA, então a gente usava EVA debaixo da cinta, pedaço de chinelo descartável e às vezes até revista a gente usava debaixo da cinta para evitar essas dobras que toda cinta faz. Larga, apertada, como a região do tronco é flexível, principalmente na hora que senta, elas dobram. Então, era impossível deixar o paciente ir embora para casa com essas dobras. E a gente começou a desenvolver esses acessórios de forma aleatória e sem nenhuma especificidade. Com o passar dos anos, a demanda foi aumentando, então era muito comum eu receber no meu consultório, às vezes o médico até brincava, pode ir lá no consultório da Patrícia que ela tem uma solução para você. E as soluções muitas vezes eram cortar esses pedaços de EVA e colocar debaixo da cinta. Mas eu tinha necessidade de melhorar esse padrão de compressão. Foi quando a gente chegou no poliuretano injetado, Então hoje a gente desenvolveu uma linha de talas, todas com poliuretano injetado. O poliuretano é a mesma tecnologia do banco de carro. O banco do carro, se você ficar ajoelhado nele o dia todo, ele, na hora que você sai, ele acomodou o joelho, mas não ficou danificado. Então, é exatamente o que tem aqui dentro. A tala abdominal ainda tem um contraforte rígido central para evitar que tenha dobras nessa região central do abdômen e atrapalhe na acomodação dos tecidos. E essa parte lateral da tala é o poliuretano injetado, que vai acomodar no arco costal e na crista ilíaca e vai impedir que essas talas deem um espaço, Então o EVA, ele tinha esse problema. Eles encostavam nas proeminências ósseas do tronco e de duas uma. Ou o paciente estufava a barriga para encontrar com o acessório, ou se ele ficasse numa boa postura, não existia contato entre a pele e o acessório. Então, isso me incomodava profundamente enquanto profissional. Então, a gente fez um estudo da distância entre o processo tifoide e o pubis para a gente entender qual que era a altura ideal de uma tala abdominal. Estudou um pouquinho sobre a largura do músculo reto abdominal.
é extremamente importante que não tenha dobras nessa região central do reto. E para cada região do corpo, a gente desenvolveu uma tala, né? Então tem a tala abdominal, a gente tem a tala dorsal, justamente para aumentar a compressão nessa área muito agredida da lipoaspiração de tronco. Então é uma tala que tem profundidade para aumentar a compressão nessa região sacral, lombosacra principalmente, né? Porque ela sobe um pouquinho para a região lombar. A gente tem também as talas de papada, a tala de cintura e a tala de culote. Então, é com muita satisfação que eu venho apresentar a linha de talas da R-Slim, que fazem parte dos acessórios complementares e que vieram para solucionar os problemas que a gente tinha com relação à compressão. Alguns médicos optam por usar, ao invés das talas, a espuma, muitas vezes em caso de lipoaspirações maiores, cirurgias maiores, que têm um envolvimento maior de tecido. E outra coisa que me incomodava muito eram as espumas que tinham no mercado. Então as espumas elas eram grossas e elas pegavam só a região central do abdômen. E a lipoaspiração, na maioria das vezes, ela vai um pouco mais alta, né? Do que só a região central. Então as espumas, elas me incomodavam, porque como que você faz uma lipo no tronco e comprime só um pedaço dessa cirurgia? Então a gente desenvolveu um modelo de colete anatômico que veio para cobrir toda a área da cirurgia. Então ela contorna a mama e sobe pegando essa parte alta das costas que incomoda muito as mulheres, que é o gordinho do sutiã. Então o colete veio também para isso. E uma das coisas que a gente procurou melhorar foi com relação à espessura. Porque os coletes, as espumas dos coletes, né, tradicionais são grossas demais e com a densidade muito baixa. Então, elas fazem um volume muito grande, danificam muito rápido e muitas vezes param de cumprir a função. Apesar de fina, a espuma é muito densa. A densidade, né, confere um peso no interstício importante para favorecer a absorção dos líquidos extravasados e impedir o extravasamento de novos. Então, em cirurgias mais extensas, maiores, com um grau de acometimento maior, alguns médicos optam por usar, né, o colete. E esse colete, ele realmente comprime toda a área da cirurgia com muita eficiência. O colete de corpo também faz parte da linha de acessórios complementares da R-Slim. Olá, meu nome é Patrícia Rezende, eu sou fisioterapeuta e há mais de 15 anos eu me dedico a estudar as questões que envolvem o processo de reabilitação pós-operatória. A minha formação enquanto fisioterapeuta, ela vem também da mastologia. O processo de reabilitação do paciente pós-operado de câncer de mama, onde tem um esvaziamento axilar importante e como consequência disso um linfedema, a gente trabalha, além da drenagem linfática, a contenção. E a contenção é feita com malha plana. E eu não entendia por que na cirurgia plástica a gente tinha também um linfedema importante e as contenções eram feitas com malhas tubulares. E foi quando eu busquei, pesquisei, estudei e trouxe para o Brasil a malha plana para usarmos na cirurgia plástica. A malha plana ela é mais estável e menos elástica que as malhas tubulares, é mais difícil de colocar no bloco cirúrgico, mais difícil da paciente adaptar no início do pós-operatório. Porém, com isso, a gente consegue reduzir muito o tempo de recuperação, porque ela trata com muita eficiência o edema pós-operatório. Olá, meu nome é Patrícia Rezende e eu vou demonstrar hoje a forma correta de colocar o colete de corpo. Com a ajuda de uma pessoa, posicione ele na região central do abdômen, depois certifique que ele está bem encaixado nessa região superior do tronco. Comece a fechar ele pela parte mais fina do tronco, depois encaixe o restante dos velcros.
Depois de encaixada a tala, ela vai prosseguir vestindo a cinta normalmente. Para abotoar, é sempre importante a gente estar apoiado, de preferência na parede, mesmo se alguém for ajudar a abotoar. Qualquer dúvida, peça ajuda para o profissional responsável pelo seu pós-operatório. A tala abdominal é um acessório pós-cirúrgico de material semi-rígido que previne dobras na região do abdômen e melhora a acomodação dos tecidos. Encaixe a tala no pubis e prossiga abotoando a cinta. Ela se destina a todos os pacientes que fizeram cirurgia plástica no abdômen. Posicione o bico na altura do cóccix e prossiga, fechando a cinta. A tala dorsal é um acessório pós-cirúrgico de material semi-rígido com o objetivo de prevenir irregularidades e aumentar a compressão nessa região. Ela se destina a todos os pacientes que fizeram cirurgia plástica nas costas, principalmente lipoaspiração. As cintas modeladoras R-Slim podem parecer um pouco difíceis de vestir em função de serem de malha plana. A malha plana é mais estável e menos elástica que as malhas das cintas convencionais. Por isso, vamos demonstrar a forma correta e fácil de vestir. Primeiro, enrole a peça, segurando pelas laterais, e entre com os pés, desenrolando, depois para cima, puxando suavemente cada hora de um lado. Desenrole até o quadril. Você pode puxar pela parte glútea da cinta, onde ela tem uma folga. Isso irá facilitar o encaixe nos quadris. Logo depois, encaixe os braços. Sugerimos que encoste em um lugar estável, de preferência na parede, para que você ou alguém possa fechar o colchete.
Depois da peça totalmente colocada, observe se as costuras debaixo do busto, do glúteo e das laterais estão posicionadas no local certo. Observe ainda que a abertura natural no interior das pernas devem ficar bem rente à virilha. No pós-operatório imediato, pode ser desconfortável fechar os colchetes até o final devido à postura reclinada que o paciente assume. Se isso acontecer, desabotoe os 3 primeiros colchetes para maior conforto. Como a cinta é mais baixa para comprimir o púbis, pode incomodar a região íntima. Se isso acontecer, você pode usar uma compressa de tecido. Encaixe-a na parte da frente e logo em seguida atrás. Para obter todos os benefícios, é importante que o produto esteja no tamanho correto para o seu corpo. Os sutiãs de sustentação R-Slim podem parecer um pouco difíceis de vestir em função de serem de malha plana. A malha plana é mais estável e menos elástica que as malhas dos sutiãs convencionais. Por isso, vamos demonstrar a forma correta e fácil de vestir. Nosso sutiã tem um contraforte lateral para evitar o deslocamento lateral da mama e garantir a estabilidade dos tecidos. As cavas são justas, pois quanto mais larga as alças, maior e melhor a sustentação. São perfeitos para a prática de esporte quando ela for liberada no pós-operatório. Como a mama é uma região sensível, sugerimos no pós-operatório imediato usar uma compressa de tecido em contato com a pele para dar mais conforto. Se possível, use o sutiã uns dias antes da cirurgia para acostumar com o tecido e o modelo. Lave-o e leve no dia da cirurgia na embalagem e limpo. Olá, meu nome é Patrícia Rezende, eu sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação pós-operatória. Há mais de 15 anos eu me dedico a estudar as questões que envolvem o pós-operatório. Quando eu comecei a trabalhar, há 15 anos atrás, minha primeira experiência com a cirurgia plástica, eu pude acompanhar os profissionais e o que eu pude observar era que eram feitas massagens aleatórias e essas massagens muito inespecíficas.
E como a minha formação vem também da mastologia, né, da reabilitação pós-operatória, principalmente do câncer de mama, onde a gente tem um linfedema muito grande, eu via que aquilo não estava certo. E que na cirurgia plástica a gente não tem só o sistema linfático que foi acometido. E por que fazer só drenagem linfática? Foi quando eu busquei, né, pesquisei, fui estudar. Então, tenho várias especializações na área, vários cursos fora, para a gente entender melhor e poder cuidar melhor desse processo. Então, além do sistema linfático, a gente precisa trabalhar a fáscia muscular, o alinhamento do tecido conjuntivo, a sensibilidade, a parte muscular, que é extremamente importante no processo, e drenagem linfática não cuida de nada disso. Então, por que falar que o paciente que operou precisa fazer drenagem linfática? Então, é muito comum no consultório o paciente chegar com 1 mês de cirurgia e falar assim: olha, doutora Patrícia, a minha drenagem foi bem feita? Muitas vezes ela tá sequinha, ela não tem edema, mas ela tem outros problemas. Ela tem retração, ela tem aderência, ela tem tensão em cicatriz, ela tem fraqueza muscular. E isso a drenagem linfática não tem competência para tratar. Então eu sempre respondo, né? Eu me arrisco inclusive a falar que hoje mais de 90% dos problemas não são com relação à drenagem mal feita, e sim de fazer somente a drenagem linfática. Então hoje a gente tem um trabalho, eu conto com um trabalho na clínica completo, né? A gente tem uma estrutura completa de equipamentos e profissionais que vão abordar desde a fase pré-operatória, com uma avaliação respiratória, com parâmetros importantes para ser avaliado no pós-operatório, né? Um pós-operatório imediato. A minha última especialização agora foi em termografia na USP, que a gente consegue fazer, né, um mapeamento da microcirculação na fase inicial do pós-operatório e conduzir melhor o pós-operatório. Então, a gente divide em 4 etapas importantes. Todas as sessões, elas são feitas de acordo com o que o paciente está apresentando naquele momento. E tudo, eu costumo falar que eu não faço nada que está na minha cabeça, né? Tudo o que a gente faz está escrito na literatura, tem comprovação científica e é extremamente importante para o bom resultado da cirurgia. Nossa clínica hoje conta com mais de 15 procedimentos que são utilizados no processo de reabilitação pós-operatória. Então, eu convido você, cirurgião, a conhecer o nosso trabalho para que juntos possamos oferecer o melhor resultado para o seu paciente.